Olá, queridos, sejam bem-vindos a Deepen, sejam bem-vindos a mais um momento de celebração. É uma alegria, uma felicidade ter você aqui e que bom que você escolheu esse dia para celebrar junto conosco mais uma noite, mais um momento de adoração ao Senhor. E eu peço que você feche seus olhos aí, vamos falar com o Senhor, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos diante da Tua presença, Senhor. Queremos te agradecer pelo privilégio de poder te adorar, Senhor. Poder render a Ti a nossa adoração, poder levantar as nossas mãos. Mesmo que muitas vezes falhos, errantes, Senhor, nós te louvamos, Pai. Nosso coração é Teu, nossa alma, Senhor, está levantando a voz e está clamando por Ti, Jesus. Nosso coração necessita da Tua presença, Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, queremos aprender mais de Ti, queremos nos entregar, Jesus. Senhor, fala conosco nesse momento de celebração, Jesus. Nós queremos, Senhor, que os olhos do nosso coração sejam abertos, Senhor. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração para Te ver, Jesus. Queremos enxergar o Senhor. Queremos Te ver, queremos Te contemplar, queremos Te abraçar, Jesus. Fala conosco nessa noite, Jesus. Usa o pastor para falar, Senhor. Usa, Senhor, as canções para tocar o coração daquele que está ouvindo, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te adoramos. Nós, Senhor, rendemos a Ti a adoração de todo o nosso coração. Fala conosco, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra os olhos do meu coração, Senhor. Queremos Te ver, queremos Te contemplar. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver. Quero Te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver. Quero Te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver. Quero Te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver. Quero Te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Santo, quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir tua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar os teus olhos serenos e meigos, oh, como seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daqueles que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é.
Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, Deep Movement. Que bom que você está aqui, que você está investindo esse tempo aí para buscar o Senhor. Como eu sempre falo, vale a pena. Vale a pena. E sabe de uma coisa? A presença de Deus aqui é real. E eu creio que aí na sua casa também. Que o Espírito Santo, por meio desse tempo, desses louvores, ele está movendo aí no ambiente onde você está. E já começou um agir dele dentro do seu coração durante esse tempo. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 3. E a palavra do Senhor diz o seguinte: porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém. Vamos orar antes de iniciar essa mensagem. Então feche aí seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui para buscar o Senhor. Te peço do fundo do meu coração, ministre em cada um de nós nesse tempo, fala de forma pessoal e profunda, que Teu Espírito Santo venha fazer o sobrenatural, aquilo que nenhum homem consegue fazer, que é convencer-nos de nossos pecados e trazer transformação, cura, perdão e crescimento. Então, age, Senhor, Tu tens liberdade aqui. Move na vida de cada um, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. O tema de hoje, que eu desejo compartilhar com você, é cegueira. Cegueira. Ser cego. Ultimamente eu tenho tido algumas experiências de conversar com algumas pessoas, pelo menos com uma específica. Daqui a pouco eu vou te contar com mais detalhes essa história. E às vezes dá um sentimento assim, nossa, será que essa pessoa não vê? Então eu quero te perguntar, você já teve aquela situação em que você está vendo algo, aquilo chamou sua atenção, é um negócio muito interessante, e aí você tem alguém que você ama, ou algum amigo, alguém perto, e você quer mostrar aquilo para esse amigo e para essa pessoa. E aí você fala, ei, olha ali, olha lá, e a pessoa fica assim, cadê? E você ali, rapaz, e a pessoa fica, cadê? Não estou vendo. E você insiste, mas a pessoa não consegue ver. Qual que é a sensação que dá nesse momento? Frustração. E qual que é a reação? Geralmente é uma pergunta. Você é cego, é? Quantas vezes você não já passou por isso? De perguntar se a pessoa que estava com você, se ela era cega, simplesmente porque ela não estava vendo o que você estava vendo. Isso é real. Isso é verdade também no âmbito espiritual. Existe algo chamado cegueira espiritual, a cegueira de não enxergar aquilo que Deus espera que nós enxergamos, de ver a vida da forma que Ele vê, da forma que Ele espera que nós também vejamos. Então, quantas vezes, talvez você já tentou até falar de Jesus ou da Bíblia, e a pessoa o princípio não conseguia entrar, parecia que a pessoa entrava no ouvido e saía no outro. Quantas vezes? Mas sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente se frustra, porque a gente esquece que um dia fomos nós. Um dia, eu posso te dizer, eu fui essa pessoa, onde alguém tentou ministrar para mim, alguém tentou falar de Jesus, tentou falar sobre a Bíblia, mas parecia que eu não entendia, parecia que eu via de um outro jeito, havia uma cegueira espiritual em mim. E você sabe, recentemente, acho que na semana passada, eu estava chegando em casa depois de um discipulado com uma pessoa aqui, e assim que eu entrei em casa, a minha campainha tocou. Aí eu voltei para abrir a porta, era de uma religião dos Mormons, que estava lá batendo na porta para conversar. E eles perguntaram, a Larissa está aí? Eu falei, tá, mas ela não está bem, mas eu posso atender. Como é que eu posso ajudar? Ele disse, não, você tem um tempinho? Eu fiz um
tempo eu não tenho muito, mas eu vou conversar com vocês. Se é para conversar de Jesus, se é para falar de Deus, eu quero. Então eles ficaram meio surpresos pela disponibilidade que eu dei para eles. E ali a gente começou a conversar. Eles perguntaram se eu já conhecia, eu disse que sim. Perguntou se eu concordava, eu disse que não. Perguntou o que eu cria, e eu apresentei para eles. E depois eles me perguntaram, por que você crê no que você crê? Ou por que você faz o que você faz? E ali foi o meu gancho. E eu comecei a contar para eles o meu testemunho, tudo aquilo que Deus fez na minha vida, e toda a transformação, o encontro que eu tive com Cristo, e para que eu vivo hoje, como isso afetou a minha vida. E depois dali, orei com eles, e no final ele ainda me ofereceu o livro, mas a gente trocou rede social, e a gente tem conversado por rede social desde então. Mas a gente tem umas conversas que às vezes eu fico me perguntando, e fico assim, poxa, por que ele não consegue ver o que eu estou vendo? Por que ele não consegue entender? Cara, olha a história que eu contei para ele, ele ainda continua insistindo uma religião em mim. Sendo que eu já estou dizendo para ele tudo que eu estou vivendo com Cristo, já contei um monte de testemunho. Então ficou assim, cara, o que é isso? Por que ele não consegue ver? E aí Deus começou a ministrar no meu coração sobre essa questão da cegueira. Você sabia que todo ser humano sem Cristo, ele é cego? Até o nosso encontro com Cristo, nós somos cegos. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós vemos, quando não vemos. Mas primeiro eu quero compartilhar com você os tipos de cegueira. Existem alguns tipos específicos de cegueira. Então vamos lá, olha. O primeiro tipo é a cegueira de acordo com a ignorância. A cegueira que é gerada pela ignorância. Efésios, no capítulo 4, no versículo 18, fala assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Efésios 4, 18, a parte A. Então, a falta de conhecimento nos torna cego. É uma cegueira, é um tipo de cegueira. A falta de conhecimento. Não conhecer a verdade. Então existe uma cegueira que é por não conhecer a verdade, simplesmente isso, por não conhecer Jesus Cristo. Mas também, dentro dessa cegueira da ignorância, nós não podemos confundir essa ignorância apenas com falta de conteúdo. Porque essa ignorância que eu estou falando que gera essa cegueira, não é apenas falta de conteúdo, mas falta de verdade. Às vezes tem até conteúdo. A pessoa pode ser entendida, ter conhecimento, mas não conhecer a verdade. Conhece outro assunto, mas não a verdade. E isso mantém cego. Um outro tipo de cegueira é a cegueira da arrogância. A segunda parte desse mesmo versículo de Efésios capítulo 4, versículo 19, fala assim: pela dureza de seu coração. Pela dureza de seu coração. Então existe uma cegueira que é fruto da arrogância ou do orgulho, da sensação de pensar que já conhecemos, que já sabemos. Quantas pessoas você já conheceu que sente que já sabe de tudo? Talvez você seja uma delas. Eu já fui uma dessas pessoas e muitas vezes eu caio nessa armadilha. E eu preciso estar constantemente me lembrando que eu não sei de tudo. Sempre tem pessoas que estão me lembrando que eu não sei de tudo, porque nós somos tentados a cair nessa mentira do orgulho e da arrogância. Eu acho engraçado que muitas vezes eu tenho um tempo de discipulado com certas pessoas. Ontem mesmo eu tive um, e a pessoa me fez umas 3 perguntas que eu não sabia responder. E eu fiquei assim, uau! Então, aquilo ali já me trouxe a lembrança, não sei de tudo, não sei de tudo. E eu fui sincero com a pessoa de dizer assim, olha, não sei essa aí, mas vamos caminhar junto para buscar resposta nisso. Então, existe uma cegueira pela arrogância. Quando eu penso que eu sei demais, eu me torno cego para a verdade.
porque eu acredito já ter tudo que eu preciso, eu acredito já ter a verdade pronto. Sabe aquela pessoa que se acha dona da verdade? Esse é um problema e essa é uma cegueira. E existe também um terceiro tipo de cegueira, que é a cegueira da influência. Cegueira da influência. Essa eu dividi em duas partes. A primeira parte é aquela influência de ensinamentos errados. Em Mateus 15, no capítulo 14, fala assim: Deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quantas pessoas estão carregando algo que chamam de verdade, quando na verdade é um ensinamento errado que aprenderam de uma outra pessoa que não sabia? Quantas vezes a ideia de fé está sendo transmitida de forma errada? Então vamos lá, por exemplo, outras religiões. Vamos lá, a pessoa, por exemplo, um muçulmano que carrega que para ele é a verdade, de que Jesus não é o Filho de Deus, ele carrega aquilo ali como se fosse uma verdade, mas ele está vivendo na influência do que seus pais lhe disseram. Então, ele está cometendo muitas vezes um erro pela influência que recebeu. E quantas vezes você tem influência, tem opiniões, pensamentos sobre Deus e sobre muita coisa nessa vida que é simplesmente fruto de uma influência errada. Muitas vezes nem por uma má intenção, mas simplesmente porque a outra pessoa também não sabe, está vivendo no erro e está repassando para você. Então, isso torna uma outra cegueira, porque você passa a achar que já conhece, quando na verdade não conhece. É como um cego guiando outro cego. Nenhum dos dois sabe o caminho. E o fruto disso aí é que os dois vão cair no buraco, os dois vão sofrer. Então, essa é uma outra cegueira da influência. A segunda parte dessa é quando se confunde a visão do influenciador com a sua visão. Como assim? Deixa eu te explicar isso aqui melhor. Às vezes a influência que você está recebendo é certa. Às vezes você tem, por exemplo, pais que são cristãos, estão te apontando o caminho, apontando para Jesus, falando de Jesus. Mas sabe qual que é o perigo dessa cegueira? É de achar que porque seus pais veem, ou porque seu cônjuge vê, ou porque alguém muito próximo vê, você achar que você também está vendo. Então você está achando que a visão dos outros é a sua. Então qual que é o fruto dessa cegueira? É que às vezes você acaba fazendo até o que é certo, falando até o que é certo, mas não porque você está enxergando, mas porque você está ouvindo alguém que enxerga. Mas Deus não quer que você viva baseado nas declarações de outros. Deus quer que você o veja. Deus quer que seus olhos sejam abertos, que você tenha uma conexão direta com Ele. Então, é necessário abrir os olhos. E você sabia que foi esse um dos principais motivos que Jesus também veio à Terra? Olha a declaração do próprio Jesus. Em João capítulo 9, no versículo 39, e disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Talvez isso aqui possa soar um pouco confuso, mas Jesus ele veio para abrir os olhos daqueles que não veem, daquele que reconhece que precisa ver, daquele que quer ver, que entende que em Jesus ele vai enxergar. Mas aqueles que o rejeitam, aqueles que acham que já veem, permitem que a sua própria arrogância os tornem ainda mais cegos. Foi o que aconteceu com os fariseus, com aqueles que rejeitaram a Jesus. Eles achavam que vinha, mas quando Jesus chegou, eles só ficaram ainda mais cegos do que já estavam, porque eles permitiram que a arrogância deles os tornasse ainda mais cegos. Então isso aqui é um lembrete, olha, Jesus veio
para abrir nossos olhos, para nos dar visão, para que nós pudéssemos ver a vida do jeito que ela realmente é, e não do jeito que esse mundo está nos apontando para ver. Você pode tentar ver a vida por uma perspectiva humana, ou também por uma perspectiva religiosa, mas nenhuma se compara pela perspectiva de Deus. Então, para que você tenha seus olhos abertos, verdadeiramente, quero compartilhar com você alguns princípios, e o primeiro é esse aqui. Queira ver. Queira ver. Se é uma coisa que foi muito comum na caminhada de Jesus na terra, foi o número de cegos que ele curou. Jesus curou bastante cego. E é dentro das histórias dessas curas dos cegos que eu tirei esses princípios aqui para compartilhar com você. Então, olha isso, em Marcos, no capítulo 10, no versículo 51 ao 52, a Bíblia diz assim: Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça por você? E o cego respondeu: eu quero voltar a ver, mestre. Então Jesus lhe disse: você pode ir embora agora, pois a sua fé o curou. E no mesmo instante, o cego recuperou a sua visão e começou a seguir Jesus estrada afora. Então a pergunta de Jesus foi: o que você quer? Gente, às vezes você está pedindo tanta coisa para Deus, menos para que Ele abra seus olhos, menos para que você conheça a verdade. Porque é o seguinte, às vezes a gente pensa que já conhece a verdade, então a gente fica só pedindo por coisas. Senhor, me abençoa, Senhor, protege, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, obrigado, Senhor, isso, aquilo. E não pede pelo que realmente precisamos, para que Ele abra nossos olhos. Então a pergunta que eu creio que Deus faz para você hoje é: o que você quer? O que você quer? Existe uma frase muito famosa e muito pesada, que diz o seguinte: o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. A pior cegueira é daquele que não tem um desejo por enxergar, aquele que rejeita a visão. Então você não vai ver enquanto você não quiser ver. Enquanto esse não for um desejo do seu coração. Olha, em uma das conversas que eu tive até hoje com aquele menino que eu te falei, que é mormon, ele falando da religião, insistindo para que eu quisesse a religião, e eu falando para ele assim: olha, queira conhecer Jesus acima de tudo, queira conhecer a Deus acima de qualquer coisa, acima daquilo que as pessoas te falaram ou do que a religião está te falando. E no final eu perguntei para ele: você estaria disposto a querer a Deus mais do que a sua religião? Você estaria disposto a buscar a Ele, mesmo que isso fosse confrontar tudo que você acredita? E houve um silêncio por um bom tempo naquela conversa. Porque a grande pergunta é: você quer realmente a verdade ou você quer algo que traga confirmação ao que você acha que sabe? Porque quando eu digo eu quero ver, eu preciso estar preparado para ser confrontado. Porque quando Jesus se revela, quando Deus se revela, traz um confronto na nossa mente, no nosso coração, que a gente vai ver: nossa, quanta coisa eu pensava de forma errada. Quanta coisa eu tinha uma ideia totalmente contrária sobre quem Deus é. Mas e aí, você está disposto a abrir mão de tudo para ver a Cristo? Você está disposto a ver? Você quer ver? Você não pode ter medo da verdade. Você não pode ter medo da luz. Existem algumas histórias de uns ateus que falavam para um cristão que o cristianismo era como crianças que inventaram Deus, pessoas que têm medo do escuro. E aí um cristão respondeu para ele que o ateísmo era um fruto de pessoas que têm medo da luz. Às vezes você não tem buscado, ou não está querendo realmente ver a verdade, porque sabe que a verdade vai confrontar você. Vai confrontar muita coisa que você tem vivido, ou muita coisa que você pensa. Mas olha, vale a pena conhecer a verdade. Não troque a luz da vida, a luz de olhar
por meio de Cristo, por viver na escuridão, por viver na cegueira das suas emoções e dos seus desejos. Então, o primeiro princípio é esse: queira ver. Queira ver. Então, se Jesus te pergunta o que você quer, fala para Ele: eu quero ver. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos para ver o que eu ainda não vi, para provar do que eu ainda não provei. Queira. O segundo princípio: peça para ver. Peça para ver. Numa outra situação em que Jesus curou os cegos, em Mateus capítulo 9, no versículo 27, fala assim: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. Olha, 2 de uma vez só aqui. Clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, filhos de Davi. Eles clamaram, eles pediram, eles foram atrás, dizer: Senhor, nós queremos ver, cura-nos, abre os nossos olhos. Como eu falei, muitas vezes você está buscando outras coisas, mas não isso. Busque a verdade. Busque o Senhor para que Ele possa abrir teus olhos. Peça ao Senhor, comece a orar mais por isso, para dizer: Pai, abre os meus olhos, Jesus me revela a verdade. Eu quero ver, faz, Senhor. Clama por isso, busca isso com teu tempo, com teu coração. Vai mais na igreja, lê mais tua Bíblia, ora mais, jejua, faz coisas simplesmente com esse objetivo: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu vou te falar algo sobre o meu testemunho. Como eu cresci num lar cristão e aprendi muito sobre Jesus na minha caminhada, então, apesar de eu ter muito conteúdo, eu ainda não conhecia pessoalmente. E eu lembro que quando foi se iniciando aquele desejo por conhecer a Cristo, eu comecei a orar mais a Deus, confessando a Ele a minha falta de fé. E eu falava assim nas minhas orações: Senhor, me ajuda. Porque eu não sei nem se eu acredito verdadeiramente no Senhor, não sei nem se o meu coração verdadeiramente está acreditando. Sei nem por direito como é que eu estou orando. Mas eu quero acreditar. Eu quero ver quem Tu és, eu quero Te conhecer por quem Tu és. Me mostra algo. Eu lembro que era engraçado na minha oração, que até na minha ignorância, eu pedi ao Senhor assim: Pai, deixa eu ver qualquer coisa. Um anjo. Qualquer coisa sobrenatural, mas abre meus olhos para ver quem Tu és. Eu pedia para Deus. Eu falei: gente, a gente precisa ter esse desejo no nosso coração, de dizer assim: Senhor, eu quero ver. Abre os meus olhos porque eu quero ver. Eu não quero passar a minha vida inteira na escuridão. Abre os meus olhos. O terceiro princípio que eu quero compartilhar com você: esteja aberto para o jeito de Deus. Esteja aberto para o jeito de Deus. João, no capítulo 9, no versículo 6, outra história de cura de cego. Fala assim: tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo e os olhos do cego. Olha, Jesus cuspiu no chão, no barro, na areia lá, virou um lodo, ele pegou aquele barro e meteu no olho do cego. Gente, você já pensou se aquele cego ouve alguém dizendo o que Deus estava fazendo e ele dissesse assim: não, não, Jesus, assim não. Quando a gente pede ao Senhor para que Ele abra nossos olhos, nós precisamos estar abertos para aceitar o jeito que Ele quiser fazer e não dizer a Ele como vai ser. Não dizer, a gente não manipula Deus. Eu vou te falar aqui, ó, lembra dessa história que eu acabei de te contar, que eu pedi a Deus: me mostra qualquer coisa, me mostra um anjo. Nunca vi um anjo. Não foi desse jeito que Deus falou comigo. Foi de outro jeito completamente diferente. Mas Ele fez. Agora você imagina se eu fosse ficar a minha vida inteira falando assim: não vou acreditar não. Deus não me mostrou um anjo. Ele não fez do jeito que eu queria.
Ele não fez do jeito que eu pedi. Então, olha, se você quer ter seus olhos abertos, entenda que não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E às vezes vai confrontar muito você. Às vezes vai ser por meio de uma dor, por meio de um sofrimento. Às vezes você vai precisar passar por uma dificuldade. Às vezes algo que você não queria vai ter que acontecer com você. Mas aí vai vir a pergunta: quanto que você quer ver? Você quer que seus olhos sejam abertos ao ponto de não ser do seu jeito, ao ponto de abrir mão do controle, ao ponto de sair da sua zona de conforto, porque eu vou te falar uma coisa: se tem algo que não é confortável, é ter um monte de barro com cuspe nos seus olhos, no seu rosto. Então, se tem uma coisa que aquele cego não estava, era confortável com aquilo ali, mas aquilo era necessário para que ele passasse a ver. Porque aquele foi o jeito que Jesus quis fazer. Simplesmente isso. E aí? Está aberto para o jeito de Deus? Então, na sua oração, pede assim: Senhor, abre meus olhos do teu jeito. Do teu jeito. Não é do meu. Do teu. Mas uma coisa eu quero ver. Então faz, Senhor. Então faz, e eu não vou te impedir. Eu não vou tentar segurar as tuas mãos para não colocar aquilo nos meus olhos. Faz. Tenha liberdade para fazer do teu jeito. O quarto princípio para que você possa enxergar, para que Jesus possa abrir os seus olhos, é: obedeça os direcionamentos. Obedeça os direcionamentos. Numa outra situação em que Jesus vai curar agora um outro cego, Jesus falou assim para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo, e foi curado. Esse aqui Jesus falou de um outro jeito, ele deu direção, ele curou esse homem de uma forma diferente. Ele disse assim: olha, faz o seguinte, vai lá naquele lugar, se banha ali naquele poço, e aí você vai ser curado. Para aquele homem ser curado, para os olhos dele ser abertos, ele precisou seguir as instruções de Jesus, obedecer os direcionamentos que a ele foi dado. Mais uma vez, eu volto para a hipótese: e se aquele homem dissesse, assim não? Ou se aquele homem simplesmente ouvisse o direcionamento de Jesus, achasse bonito, mas não colocasse em prática, ele não ia ver cura. Então, olha, para que seus olhos sejam abertos, você precisa seguir os direcionamentos do Senhor. Você precisa obedecer. Obedeça até mesmo enquanto você ainda não vê. Obedeça até mesmo de olhos fechados, porque vai fazer parte da confiança. Faz parte da confiança. Então, obedeça aos direcionamentos. Então, começa a se fazer essa pergunta assim: o que Deus já falou comigo? O que eu ainda não obedeci? O que eu ainda não segui as instruções? O que a Bíblia diz? Eu vou obedecer, porque eu quero ver. Eu vou dar um passo de cada vez. Se a Bíblia está me ensinando a fazer isso, eu vou fazer. Se eu estou recebendo esses direcionamentos, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Então, siga os direcionamentos. Não fique simplesmente sentado, esperando que Deus faça alguma coisa. Se Ele te falou algo, se Ele está direcionando algo, se a palavra dele diz para você fazer algo, faz. Que passo você está precisando dar? Corre para as águas. Talvez seu passo seja esse, as águas. Talvez seja o batismo que você está precisando assumir esse compromisso, dizer assim: eu quero ser batizado. Eu quero que meus olhos sejam abertos. Eu vou obedecer. Eu vou crer no Senhor. E eu vou obedecer o mandamento dele. Então, se é isso, seja batizado. Dá os seus passos, para que seus olhos sejam abertos.
O quinto princípio, para que seus olhos sejam abertos, creia que apenas Jesus pode te fazer enxergar. Creia que apenas Jesus pode te fazer enxergar. Mateus 9, no versículo 28, fala assim: E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhe disse: Credes vós que eu possa fazer isto? E disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Sim, Senhor. Para que seus olhos sejam abertos, você precisa entender que só há um que pode fazer isso. Não existe profeta, não existe religião, não existe a igreja, não existe outra pessoa que possa abrir seus olhos. Vou te falar, eu não consigo abrir teus olhos. Não consigo. E quer que eu seja bem sincero? Eu já tentei abrir os olhos de muita gente. Sabe qual foi o resultado? Frustração. Frustração porque eu não conseguia. Não consigo. Porque não importa o quanto conteúdo eu apresento, quanta coisa eu mostre, os olhos não são abertos assim, não sou eu quem consigo. O abrir dos olhos espirituais para enxergar a verdade, somente por meio do Espírito Santo. Só Jesus Cristo é aquele que abre os nossos olhos. É um agir sobrenatural. Porque, para ser bem sincero a você, se eu fosse falar por uma perspectiva humana, eu não sei como é que a minha mentalidade mudou. Se não fosse Jesus, não teria um Caio de hoje, por exemplo. Ele é o único que faz essa transformação. Então, até quando você vai ficar tentando abrir seus olhos para ver a vida de uma forma melhor e vai tentar abrir seus olhos em outros lugares e com outras coisas? Eu vou tentar essa religião. Eu vou tentar tal coisa. Eu vou tentar esse novo hobby. Eu vou tentar isso. Gente, não tem outro caminho, só existe um: Jesus. Jesus é o único que pode abrir teus olhos para que você veja a vida da forma que você deve ver. Para que você não viva mais na escuridão. Não viva na cegueira. Então reconheça que é nele, para que assim você possa correr para ele e não para outros lugares. Um dos erros que muita gente comete é de correr para outros lugares ao invés de correr para Jesus. Buscar outras coisas mais do que se busca Jesus. Sua visão depende dele. Peça a ele, corra para ele, reconheça e confesse que só Jesus consegue fazer isso. O sexto princípio: queira ter uma visão completa. Queira ter uma visão completa. Marcos, no capítulo 8, versículo 22 ao 25, conta essa história. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Está aqui uma outra coisa. Não queira ter uma visão parcial. Não queira ver as coisas pela metade. Não queira uma cura pela metade. Queira por inteiro. Tenha um desejo por uma visão completa. Então você deve continuar buscando a Ele, pedindo: Senhor, me ajuda a ver o que eu ainda não vi. Abre meus olhos, me revela, Senhor, os teus caminhos. Às vezes você até teve alguma experiência inicial. Às vezes Deus já começou a fazer algo na sua vida, mas você parou no meio do caminho. Você se contentou com o que você já sabe, com o que você viu até aqui, e não está tendo desejo por mais. Para com isso.
Tenha um desejo por mais, tenha uma fome e sede por mais de Deus, por mais da revelação dEle, da mente dEle, do amor do coração dEle. Tenha esse desejo por mais. Continue buscando por mais entendimento, por mais revelação. Continue pedindo. Mas queira uma visão completa. Você imagina se esse cego, após receber essa meia cura, dissesse assim: não, tá bom, Jesus, valeu, tô indo. Isso aqui é melhor que nada. É melhor do que ser cego a meia visão. Sabia que tem muita gente vivendo assim? Com uma meia visão do Evangelho. Uma meia visão do Evangelho. Eu já conheci pessoas que me disseram assim: Caio, para mim só de ir para o céu já está bom. Não preciso de mais nada não, de galardão, nem de fazer as coisas, nem ficar fazendo muita coisa aqui na terra. Só de ir para lá já está bom para mim. E eu fiquei assim: gente, espera aí. Mas o céu não é sobre a presença de Deus? Então como é que você não quer buscar mais da presença de Deus aqui, porque você está contente já só de eu ser salvo tá bom, por aí já criei, já é suficiente. Tem gente que parou nisso aí. Disse: sou salvo, vou na igreja, parou, e fica só repetindo algo, vivendo uma meia visão. Olha, não queira viver o Evangelho pela metade, não queira viver no raso, queira ir mais profundo, queira uma visão completa, para que Deus abra os seus olhos, para que você veja e valorize aquilo que realmente é importante, para que assim você possa investir sua vida naquilo que verdadeiramente importa. O 7º princípio que quero compartilhar com você nessa noite é: queira ver Jesus. Queira ver Jesus. Salmos 27, no capítulo 8, fala assim: a teu respeito diz o meu coração, busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Eu achei isso aqui uma declaração tão profunda, mas tão profunda. Você sabe, tem algumas músicas que eu gosto de ouvir. Tem uma bem antiga, que se chama O Rosto de Cristo. Aquela que diz assim: sempre que eu vejo a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Sou um cantor horrível, mas se você conhece essa música, ela continua assim: no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão, eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Rapaz, toda vez que eu ouço essa música e umas outras que falam sobre o rosto de Cristo, essa semana mesmo eu estava ouvindo uma dessas, e eu não sei, é natural, meus olhos se enchem de lágrimas porque eu fico imaginando isso, a questão de ver o rosto de Cristo, o encontro com Ele, estar com Ele face a face. Eu só consigo pensar numa coisa: não existe beleza maior nessa terra, não existe beleza nessa criação, não existe nada melhor para se ver do que o rosto de Cristo. E é por isso que o salmista entendeu: busca a minha face, busca a face de Deus. O salmista entendeu isso. Então, olha, você imagina o privilégio dos cegos de nascença que foram curados por Jesus. E ao abrir seus olhos, a primeira coisa que viram foi o rosto de Cristo. Uau! Meu Deus! Meu Deus, olha, eu vou te perguntar: o que você está tentando ver? O que você está querendo ver? Queira ver o rosto de Cristo. Queira ver a Ele. É a melhor coisa que você pode ver. Você sabe, na conversa que eu tive com aquele menino que é mórmon, teve uma parte que ele me perguntou sobre o porquê que eu faço o que eu faço, o que eu vivo para o que eu vivo. E eu falei que foi porque um dia eu tive um encontro com o Senhor. E não importava o que Ele me falasse,
o tanto de informação que ele me desse, o tanto que ele tentasse me convencer, falei, nada supera o encontro que eu tive com Deus. Porque, olha, o dia que você tem um encontro que seus olhos são abertos, eu lembro que a minha declaração naquele dia no meu quarto, Deus falou comigo pela primeira vez na minha vida. E a única coisa que eu conseguia falar era, eu não quero mais nada, eu só quero isso de novo. Eu só quero essa presença de novo. Eu estou conhecendo o Senhor aqui. Quando seus olhos são abertos para ver quem Deus é, nunca mais você vai querer outra coisa. Nunca mais você vai buscar satisfação em outros lugares. Porque você vai ver que não há nada melhor do que Ele. Não há nada mais belo que Ele. Então, quer um conselho? Busca a face do Senhor. Queira conhecer Ele. Contemplar a presença dEle. Porque sua satisfação depende disso. Sua satisfação depende disso. Então, queira ver Jesus. E o oitavo e último princípio que eu quero compartilhar com você nessa noite. Compartilhe o que você viu. Compartilhe o que você viu. João capítulo 9, no versículo 24 ao 25, fala assim. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E aquele homem respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Você sabe por quê? Aquele homem ele não estava compartilhando um Jesus que ele estudou sobre. Ele estava compartilhando sobre um Jesus que ele conheceu. Um Jesus que ele viu. Então, não tinha como ficar calado. Não tinha como simplesmente negar. É necessário falar. É necessário falar. Então, quando seus olhos são abertos, que você tem um encontro com o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é vivo, fale disso, declare, grita para o mundo inteiro, olha, existe um Deus. Ele é vivo, Ele me ama e Ele se revelou a mim. E nada vai mudar a minha mente, nada vai mudar meu coração. Não importa o que você me diga, não importa o tanto que você tente me convencer, você não vai me fazer mudar de ideia. Eu amo esse Senhor, Ele é real, eu o vi. Então viva para compartilhar, porque eu sempre digo, olha, evangelismo não é sobre você compartilhar um conteúdo que você estudou, é sobre compartilhar um Deus que você conheceu. Fale dele. Conheça ele para que você possa falar dele. Quando você conhece alguém verdadeiramente, na intimidade, é fácil falar dessa pessoa. Agora, quando pouco se conhece, é difícil de falar. Então, deixa eu orar com você nesse momento, mas eu quero te pedir para fazer algo, para dar um passo de fé nesse momento. Quero te pedir que você não apenas feche seus olhos, mas que você coloque a sua mão nos seus olhos nesse momento. E se você estiver com alguém assistindo esse vídeo, coloca você as mãos nos olhos dessa pessoa e ela nos seus olhos. E repete essa oração comigo. Senhor, eu quero ver. Abre os meus olhos. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Eu quero contemplar a tua face. Confronta a minha ideia de ti e me mostra quem tu realmente és.
que eu possa ver a vida como Tu vês. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que seus olhos sejam abertos. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, e a gente se vê no próximo domingo. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vida, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.